Olá, amigos que nos acompanham aqui em nosso canal no YouTube. Mais uma vez para nós é uma satisfação estarmos compartilhando mais uns minutos com você acerca da Palavra de Deus. É precioso nós podemos meditar nela, buscarmos nela a nossa orientação, né? Ainda mais nos dias que estamos atravessando. Estamos vivendo dias onde há um cenário em todo o mundo, né? Não apenas em nosso país, mas todo mundo está vivendo um momento de medo, de ansiedade, né? De insegurança, porque as pessoas não sabem exatamente o que vai acontecer, o que pode acontecer. Muitas temem pela sua vida, pela sua saúde. Empresários estão temerosos pelos seus negócios, os prejuízos que sobrevirão. Empregados estão preocupados com os seus empregos. Então, além do medo pela vida, há um medo também pelos negócios, pelo sustento, pela provisão de cada dia. E, de fato, é um momento muito difícil e há motivo para preocupação. O medo é algo inerente, né, ao ser humano. Infelizmente, nós sentimos medo, né? Mas, como povo de Deus, nós devemos orar, nós devemos buscar a orientação do Senhor, agirmos com prudência, agirmos com serenidade, agirmos com cautela, exercendo a nossa fé com responsabilidade, orando pelas nossas autoridades que foram constituídas por Deus, quer nos agrademos delas ou não, não é o caso. Nós temos que orar pelas autoridades constituídas e acatarmos as suas determinações, até que isso não venha contrariar os princípios, os preceitos da palavra de Deus. Pensando em todo esse cenário que nós estamos vivendo, me veio à mente a categoria profissional dos funcionários e profissionais da saúde. A maneira como eles estão atuando, a maneira como eles estão agindo, tem chamado a atenção de todo mundo, né? Tem sido notória a atuação deles. Talvez eles nunca tenham sido tão valorizados como eles estão sendo agora, né? E de fato eles merecem o nosso respeito, merecem a nossa consideração. A maneira como eles estão se comportando, né, tem feito toda a diferença. E realmente eles são indispensáveis neste momento que nós estamos atravessando. Eles estão na linha de frente, na batalha contra esse vírus que está aí. E nós podemos destacar alguns pontos na atitude desses valorosos profissionais. Eles estão agindo com coragem. Naturalmente que existe temor, existe o medo do contágio, mas eles estão agindo com coragem, não estão deixando se levar pelo medo. E isso demonstra altruísmo da parte deles, porque eles correm um risco do contágio, de contagiar-se a si mesmo e contagiar a própria família. Mas, apesar disso, nós vemos que eles estão agindo com coragem, com altruísmo, eles estão agindo com comprometimento, eles estão fazendo o seu papel, cumprindo os seus turnos, os seus horários, né? Eles estão lá. Vemos também que eles estão agindo com prontidão, não é? Servindo com prontidão, e são coisas que realmente nos impressionam, a maneira como eles estão atuando. Mas por trás de todo esse sentimento de coragem, de altruísmo, de comprometimento, de prontidão, nós vemos que há algo que os motiva a fazer isso. Outro dia, numa reportagem, eu vi me parece que era enfermeira, e ela falava: nós fizemos um juramento, né? Então, eles estão comprometidas com o juramento que eles prestaram quando foram diplomados. Mas, por trás de tudo isso, há algo que os motiva a realizar isso, mais que um juramento, penso eu. A grande motivação deles é que eles estão lá porque, através da atuação deles, vidas podem estar sendo salvas, vidas podem estar sendo curadas nessa pandemia toda. É interessante nós observarmos que em vários locais a comemoração dentro de hospitais, quando alguém recebe alta, então enfermeiros, profissionais da saúde, pessoal da limpeza, médicos, fazem a celebração, né, quando alguém é recuperado e está indo de volta para casa. Imaginemos, portanto, o que seria da população, não só do Brasil, mas de todo o mundo, sem a atuação, sem a presença desses profissionais nesse momento. O que seria de nós se eles se recuassem, né, neste momento em que eles têm que estar na linha de frente?
Então, de fato, merecem o nosso respeito, merecem a nossa consideração, merecem o nosso apoio. Agora, refletindo acerca disso, que relação esses profissionais têm com a nossa realidade como filho de Deus? Será que isso tem alguma coisa que pode nos ensinar? Podemos aprender com eles? Vamos ver então o que nós podemos aprender, que lição nós podemos tirar disso tudo. 1 João capítulo 5, versículo 19, o apóstolo João escreveu dizendo que o mundo jaz no maligno. Ele diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Isso quer dizer, o mundo inteiro está sob o domínio de Satanás, o mundo inteiro está sob o seu controle, o mundo inteiro está sob o seu senhorio. Não é à toa, portanto, que nós podemos contemplar a tamanha imoralidade em todos os seus aspectos. Não é à toa que nós podemos ver tanta violência, a violência que é crescente, a corrupção que se alastra. Tudo isso é causa do pecado, tudo isso acontece porque o homem é escravo do pecado, escravo de Satanás, do inimigo de nossas almas, e isto leva o homem a afastar-se de Deus e faz o homem um escravo do pecado e um serviçal de Satanás. Mas por outro lado, Deus tem, podemos dizer assim, Deus tem um time, Deus tem uma equipe aqui neste mundo, através da qual Ele quer atuar, através da qual Ele quer mostrar o seu amor a este mundo. Um time de homens e mulheres que foram chamados por Ele, que foram vocacionados por Ele, que foram capacitados por Ele e que, atendendo o seu convite, tornaram-se discípulos do Senhor Jesus Cristo. Homens e mulheres que compõem a sua igreja e para os quais Ele tem um propósito. E o propósito de Deus para cada um de nós, filhos e filhas dele, é que nós sejamos suas testemunhas. Ele quer que nós sejamos aqui neste mundo testemunhas dele, que estejamos testemunhando dele a este mundo. Ele quer que nós sejamos sal e luz, né, aqui neste mundo. E uma testemunha, ela não pode falar nada além daquilo que ela viu, do que ela presenciou, daquilo que ela sabe. Então, é primordial numa testemunha que ela tenha contato ou tenha conhecimento daquilo do qual ela está falando. E nós somos testemunhas do Senhor Jesus, porque nós o conhecemos. Ele se revelou a nós. Nós aprendemos dele. Nós temos comunhão com ele, né? Nós podemos falar com ele em oração todos os dias. Então nós podemos, portanto, testemunhar do Senhor Jesus. E ele nos capacitou para isso, para sermos suas testemunhas. E ele diz também que nós devemos ser luz e sal. A luz tão necessária, né, no mundo em tamanhas trevas. Imagine viver na escuridão. Imagine um ambiente escuro onde não haja luz. Que tristeza, não é? Então o Senhor disse: vocês serão luz e vocês serão sal. Imagina uma casa onde não haja sal. Imagina uma cozinha, uma cozinheira tendo que preparar o alimento sem ter o sal. O sal, ele dá sabor. O sal, ele preserva contra a podridão, contra a deterioração. Então o Senhor quer que nós sejamos testemunhas, ao mesmo tempo que reflitamos a sua luz e que sejamos o sal aqui neste mundo. Por quê? Porque a humanidade corre um grande perigo. Hoje a população mundial é estimada em 7 bilhões e 700 milhões de pessoas. E muitos destes bilhões ainda estão sem Cristo, caminhando a passos largos para o inferno. Os mortos pelo coronavírus nos comove? Isso comove o nosso coração. Quando vemos caixões sendo praticamente, como podemos dizer assim, armazenados, como ali na Itália, Espanha, sendo armazenados, caixões de pessoas que morreram, que perderam suas vidas sozinhas, sem poder ter um contato naqueles últimos momentos com ninguém, com nenhum conhecido, com ninguém da família. Então isso comove o nosso coração, isso traz tristeza ao nosso coração. Agora, qual então deve ser a nossa comoção por tantos bilhões de pessoas que ainda caminham sem Cristo neste mundo? Isso deveria motivar-nos, né, a pregar o Evangelho, a anunciar as boas novas de vida, a esperança. Mas alguém pode perguntar: mas Joel, o que posso fazer diante de um desafio tão grande? Irmão, o Senhor não espera de mim, não espera de você que eu vá pregar para bilhões, mas o Senhor me dá um desafio para eu cumprir. Ele quer que eu seja um missionário onde eu estou. O meu campo missionário
deve ser onde eu estou agora. Quantos ao meu redor ainda estão sem Cristo? Vizinhos, amigos, familiares? Há um campo missionário ao meu redor cheio de pessoas que ainda precisam ouvir o Evangelho. E se cada crente em Cristo, se cada testemunha do Senhor Jesus aqui neste mundo for uma testemunha onde Ele está, a gloriosa mensagem do Evangelho vai espalhar-se tão rapidamente, mais rapidamente que o coronavírus está contagiando. Vai ser um contágio com o Evangelho maravilhoso. Como será maravilhoso quanto mais pessoas forem contagiadas com o Evangelho do Senhor Jesus. E essa mensagem que leva a esperança, o amor de Deus a vidas perdidas, carentes, sem esperança, carentes do amor. Então, que nós sejamos como os profissionais da saúde em prol do Evangelho de Cristo, que podemos atuar também com o mesmo destemor, com a mesma coragem. E o Senhor nos colocou aqui neste mundo para isso, sermos suas testemunhas. Ele nos chamou para isso. E para isso nós precisamos também ter coragem. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele disse aos seus: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Para isso, ele nos capacitou. Ele diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8, pouco antes dele ser assunto aos céus, ele estava ali já pronto para voltar aos céus, e naquele momento haviam discípulos que estavam ali junto dele, e finalizando a sua fala aos seus, ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Testemunhar de Cristo é um dever, portanto, de todo cristão. E não é necessário técnicas humanas. Você não precisa habilitar-se humanamente. É essencial que uma testemunha de Cristo seja revestida do poder do Espírito Santo de Deus. Uma boa testemunha é aquela que conhece o Senhor Jesus, que pode falar dele, conhecendo-o através de uma experiência de vida com ele, de comunhão com ele. E para ser uma testemunha de Cristo, portanto, além desse conhecimento, é necessário que ela seja revestida com o poder do Espírito Santo. E ele capacita-nos para sermos suas testemunhas. E ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Então, ele nos capacita como suas testemunhas. E ele nos coloca aqui também como seus filhos. E como filhos de Deus neste mundo, nós devemos estar comprometidos, nós devemos estar empenhados. Nós devemos atuar como filhos de Deus neste mundo. E para isso, é necessário que haja em nós um compromisso muito sério com Ele. Como filhos de Deus, nós levamos o nome dEle. Como filhos de Deus, nós devemos refletir o caráter de Deus aqui neste mundo. Então, Ele nos colocou neste mundo para sermos suas testemunhas. Ele quer que nós atuemos neste mundo como seus filhos, e Ele quer que nós hajamos neste mundo também como seus servos. E o que se espera de um servo é que ele seja pronto, que ele esteja sempre disposto, que ele esteja sempre à disposição do seu Senhor. E como servos de Cristo, nós devemos estar sempre prontos a fazer o que Ele quer que nós façamos. Que vocação preciosa, portanto, o Senhor tem nos dado. Testemunhas dEle, filhos dEle e servos dEle aqui neste mundo. Felizmente, a maioria dos contagiados pelo Covid-19 se recuperam e saem, mas infelizmente chegará o dia em que serão levados pela morte, assim como todos nós, não é? Todos nós vamos passar pela morte. Então, os recursos do homem é falho. Então, todo o esforço e empenho humano, né, para salvar vidas neste momento, aqueles que estão se salvando, chegará o dia em que elas vão passar pela morte. Tenhamos em nós o mesmo sentimento que Paulo teve quando disse aos coríntios: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Irmãos, nossa missão de pregar o Evangelho é a mais sublime do que qualquer outra neste mundo. Só através dessa mensagem gloriosa, pessoas podem mudar o seu destino eterno. Imaginemos por um pouco, né? Diante dessa situação, o mundo inteiro, cientistas do mundo inteiro estão correndo atrás de descobrir remédios eficientes, de descobrir uma vacina que possa
evitar que esse contágio continue se propagando daqui para frente. Então imagine, se eu fosse um cientista, se eu descobrisse hoje a vacina para combater esse vírus, como é que eu ia agir? Será que eu ia guardar isso comigo, ia fazer disso um segredo, ia deixar que milhares de pessoas corressem um risco do contágio? Pensemos nisso e sejamos mais corajosos, mais comprometidos, mais prontos com o ID de nosso Senhor Jesus. Nós temos em mãos, nós temos uma mensagem gloriosa que salva vidas para toda a eternidade. E nós não devemos guardar isso conosco. Nós devemos ir e anunciar essa mensagem de salvação e de vida em Cristo Jesus. Que possamos nos dispor para atuarmos verdadeiramente neste mundo como testemunhas fiéis do Senhor Jesus. Que possamos agir com coragem, testemunhando dele. Que possamos agir com comprometimento, testemunhando dele. Que como seus filhos estejamos comprometidos e empenhados em atuar neste mundo com um compromisso sério com Deus, levando conosco o seu nome, revelando ao mundo o caráter verdadeiro de Deus, porque somos seus filhos e como filhos devemos refletir o caráter do nosso Pai. Que como servo de Deus, que haja em nós de fato a prontidão que se requer, que se espera de um servo. Que possamos, portanto, compadecer-nos de milhões que ainda estão carentes de Cristo. Que possamos pensar que ao nosso redor nós temos um vasto campo missionário de pessoas que ainda precisam do Senhor Jesus, que precisam ouvir o Evangelho e que possamos atuar com coragem, com destemor, com comprometimento diante dessa situação tão terrível. Quando contemplamos o mundo que jaz no maligno, que motivados pelo amor de Deus, possamos ir e levar esta mensagem gloriosa que liberta dessa escravidão, que salva vidas para toda a eternidade. É o que Deus espera de nós e que seja o desejo do nosso coração, para a honra e a glória dele. Amém.